Tenho informações aqui sobre a entrada nos Estados Unidos. A partir desse mês de setembro, o processo para solicitar o visto de entrada nos Estados Unidos passou por muitas mudanças. Entrevista presencial passa a ser obrigatória para quase todos os solicitantes e tem outras coisas mais. E é por isso que a gente convidou um especialista, um assessor de viagens, o João Zorzal, que é um dos meus convidados aqui desta manhã do nosso CBN Vitória, para trazer um tira-dúvidas para vocês. Reforço o número aberto para perguntas, 992994297. No chat do YouTube de HZTS também, nossa transmissão em áudio e vídeo, e pela todas as nossas redes sociais, o endereço é @CBN Vitória. E João, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos em casa, é um prazer estar colaborando aqui com vocês. João, os motivos aí de todas essas mudanças é aumentar a segurança de quem entra nos Estados Unidos? Na realidade, essa tem sido uma plataforma do novo governo Trump, né? E eles buscam, segundo eles, trazer mais segurança para a solicitação de visto, né, para que o processo ele saia de forma mais integral e tenha uma proteção, principalmente do território americano, buscando que a solicitação dos vistos elas sejam realmente processadas para aqueles que têm intenções genuínas de visitar o país e de estar ali cumprindo com as regras de cada categoria de visto. Entendido. Vamos começar então do que mudou. É desde a última segunda-feira que essas mudanças foram implementadas? Na realidade, desde o dia 2 de setembro, né? Desde ontem. Desde ontem, passou a vigorar em todo o mundo, né? Não é só para brasileiros, uma nova regra que incide principalmente nas isenções de entrevista por idade. Então, essas isenções passaram a não existir mais e agora a única forma de ser isento de entrevista são para solicitantes que estão renovando o visto de turismo e negócio, né? Aquela categoria mais simples, que é B1, B2, e que tem ali características específicas para elegibilidade. Tá, e tem um prazo também para quem vai renovar o visto? Exatamente. Essa é uma das características que mudaram, né? Desde o começo do ano, na realidade, passou a ser apenas 12 meses após o vencimento, então é possível fazer renovação até 12 meses. Antes era 24? Chegou a ser 48 meses devido à pandemia. Isso. Então, ficaram 4 anos, assim, valendo essa isenção de 48 meses. Muita gente aproveitou. A partir do começo do ano, passou a ser 12 meses. E a partir de ontem, veio uma outra novidade que fez com que muitas pessoas perdessem a elegibilidade. Que é o seguinte, o solicitante ele precisa ter tido pelo menos 18 anos no momento da emissão desse último visto, só é elegível para isenção de entrevista, solicitações de visto de turismo e negócio, como eu havia falado. É necessário apresentar o visto de forma intacta, então não são mais permitidas nenhum tipo de rasura, o visto não pode ter sido perdido, roubado, cancelado, e não são permitidas rasuras. Então, mesmo alguns solicitantes aí que têm alguma mancha em cima do visto, até mesmo carimbo em cima do visto, não está sendo aceito mais pela embaixada e pelos consulados aqui no Brasil. Existe a possibilidade de você ter um carimbo em cima do visto? Sim, infelizmente isso é muito comum, na verdade. Às vezes o policial ali do controle de fronteira, ele sai carimbando e carimba em cima do visto. Inclusive, a gente já teve casos recentes de solicitantes que foram aos Estados Unidos e tiveram carimbos em cima do visto americano e que, infelizmente, pela nova regra, não podem mais ser considerados isentos de entrevista. É um descuido deles, né? Porque, em tese, uma página tem que ficar intacta. Exatamente. Preservada lá no passaporte. Até então, isso não era um problema, né? Então, até essas mudanças acontecerem, a gente não tinha um problema com isso e a gente sabe que os policiais ali da CBP, eles também passaram a ter essas orientações para que não tenha mais essas rasuras em cima do visto. A exigência de entrevista, ela excluía, por exemplo, a presença de crianças, não era, João? Perfeito, exatamente. Agora não mais. Exato. Com essa mudança de ontem, né, os menores de 14 anos, que antes eram isentos, e os idosos acima de 79 anos, então 80 anos completos, né, eles eram isentos pela idade, independente de estar renovando o visto ou não. A partir de agora, qualquer solicitante que esteja solicitando o seu primeiro visto e aqueles menores de idade precisarão ir para a entrevista. Inclusive, bebê recém-nascido precisará estar presente no momento da solicitação do visto. Que situação, e isso não se aplica para os diplomáticos? Não se aplica para vistos diplomáticos, são categorias bem específicas e casos bem específicos, mas os vistos diplomáticos, quando a pessoa estiver indo em missão oficial pelo país,
não precisam comparecer à entrevista, mas já não precisavam. É um processo completamente diferente, feito diretamente com a embaixada. E aí, diante de tantas exigências, mudanças de protocolo, vocês devem ter recebido uma enxurrada de demandas para poder entrar no calendário que antecediu o dia 2, né, de setembro. Realmente. Então, assim, essas mudanças já estão sendo amplamente anunciadas, e isso é um ponto importante, né? A gente tem falado, acompanhe o Instagram, o site da embaixada, o site do consulado, porque eles estão tendo colocando bastante as informações por ali. Isso foi amplamente divulgado, mas a data oficial para o mundo inteiro era 2 de setembro. Uhum. Então, desde do começo do mês de agosto, vários solicitantes têm buscado a nossa empresa, né, lá na Zorzal, para que fizessem a renovação, a solicitação do visto com isenção para crianças, para idosos e aqueles que acabaram tendo essa mudança aí para a renovação do visto. Nesse caso, né, vários solicitantes a gente esteve todos os dias da semana passada no consulado, mas devido à grande solicitação, a grande demanda, os CASVs, né, que são os Centros de Atendimento ao Solicitante de Visto, até mudaram essa data e, infelizmente, na semana passada, no dia 27, eles já pararam de receber novos processos. Então, muitos solicitantes foram pegos de surpresa, inclusive a gente. Só lá na empresa, a gente teve 85 processos que não foram recebidos, centenas de pessoas que foram atingidas e centenas, talvez até milhares de pessoas em todo o Brasil, na frente dos CASVs de todas as cidades onde existe consulado aqui no Brasil. Era uma tentativa de quê? De agendamento? Não, na realidade esses processos estavam agendados. Eles já estavam agendados, só que como a demanda foi muito grande, eles não puderam receber, porque como todas essas mudanças, elas vêm por lei, né? Então, se eles não conseguirem cumprir até a data específica, a pessoa ela deixa de ser isenta. Não é uma culpa do CASV ou do consulado. Realmente é uma necessidade, né? Existem pessoas ali atrás que fazem o processo e como eles não iam conseguir dar conta até o dia 2 de setembro, onde a lei passava a vigorar ontem, né? Eles precisaram não atender várias pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo a oportunidade da isenção. João, e a taxa também ficou mais cara? Ela vai ficar mais cara em breve. Outubro, né? Provavelmente. Vamos lá. Essa taxa ela já está aceita, já passou pelo Departamento de Estado, já é garantido que vai acontecer. Essa taxa é chamada de taxa de Visa Integrity Fee, né, que é taxa de integridade de visto, que é basicamente uma taxa que o governo está impondo, buscando exatamente fazer com que os solicitantes passem a cumprir com as regras de cada visto, por isso integridade, né? Essa taxa ela vai ser cobrada no valor de $250 no momento da emissão do visto. Então, o visto aprovado será paga essa taxa. Porém, ainda não tem uma data oficial, né? Inclusive, em entrevista recente, um dos secretários do Departamento de Estado disse que precisa ali de uma colaboração interdepartamentos para que essa taxa passe de fato a ser cobrada. Porém, existem fortes rumores extraoficiais de que essa taxa passará a ser cobrada a partir do dia 1º de outubro, que é quando começa o ano fiscal americano. Isso vale também para todo mundo ou é só para brasileiro? Todos os solicitantes de visto de não imigrante. Então, os vistos de turista, de negócios, de trabalho, vistos de estudante, vistos de intercâmbio, vistos esses, inclusive, que já têm outras taxas, né, começam a ficar ainda mais caros. Entendido, João. O que você acha que vai acontecer de agora em diante, né? Com todas essas mudanças? As pessoas vão optar por outros destinos? Vai para os Estados Unidos quem realmente precisa? Historicamente, o brasileiro ele viaja bastante aos Estados Unidos, né? Então, inclusive na lista, né, meio que quintal, né, de brasileiro, realmente, né? é sonho de muitas pessoas. O sul norte-americano. Né? É sonho de muitos brasileiros conhecer a Disney, conhecer Nova York, aquelas cidades que a gente só vê nos filmes, né? Então, assim, o brasileiro ele viaja bastante aos Estados Unidos, é uma das nações que mais gasta dinheiro nos Estados Unidos. Eu imagino que, inicialmente, algumas pessoas, principalmente aqueles que tiverem famílias numerosas, né? Imagina, 5 pessoas, você ter que pagar aí mais ou menos o que vai gastar, sem contar a viagem para o consulado, R$ 2.500 por pessoa vai ser o valor, fazendo uma conversão rápida aqui, por visto. Então, às vezes, se você tem uma família numerosa, realmente começou a ficar caro, mas eu imagino que o brasileiro ele vai continuar viajando, sim, aos Estados Unidos. E a ideia, né, segundo o governo tem divulgado bastante, o governo americano,
ele tem falado que os solicitantes que tiverem realmente viagens genuínas aos Estados Unidos, eles não devem ter medo, né? A ideia é que o processo ele fique mais transparente, que ele fique também mais seguro para os americanos, e todas essas ideias, né, esses novos procedimentos, eles vão ser implementados exatamente para buscar identificar com mais facilidade esses viajantes genuínos e, claro, punir aqueles que têm intenções que não condizem com a categoria do visto. E aqueles que estão numa situação irregular lá também estão tendo que voltar, né? Há uma perseguição. Exatamente. Assim, e parte desse pacotão aí contra a irregularidade, né? A Visa Integrity Fee, vigilância nas redes sociais, que aumentou bastante, e principalmente lá nos Estados Unidos, hoje a ICE, né? Que é a Polícia de Imigração, e a CBP, que é a Polícia de Controle de Fronteiras, eles estão tendo basicamente carta branca e muito orçamento para buscar essas pessoas que estão em estado de irregularidade. E, inclusive, né, a gente nota que dentro da comunicação do governo americano, se você vai na página da embaixada, na página do Departamento de Estado, eles têm divulgado amplamente que as pessoas que estiverem irregulares, elas devem fazer o processo de autodeportação. Então, hoje existe um aplicativo, né, chamado CBP Home, onde você consegue fazer a solicitação de autodeportação e sair do país de forma, segundo eles, pela porta da frente. Caso contrário, a polícia vai te localizar. Eu imagino assim, os estudantes, em que condições eles estão? Vários deles também foram glosados, né? Sim, realmente aconteceu, na verdade está acontecendo a maior revisão de processos de visto, né? Segundo a promessa do governo é que serão revisados 55 milhões de vistos, isso não é para brasileiros, isso é para todos os solicitantes. Tiveram vários solicitantes do visto de estudos que tiveram os seus vistos cancelados devido a posicionamentos em redes sociais, ativismo político e, segundo o governo americano, também palavras aí contra a cultura americana. Fora isso, muitas instituições de ensino que eram consideradas assim irregulares pelo governo americano, que tinham ali um cabide de estudantes, também foram canceladas, levando a esses estudantes ficarem em situação irregular. Tem várias instituições de ensino aqui no Brasil interligadas também ao high school lá nos Estados Unidos. Como é que fica esse processo agora? É mais difícil também? Não, na realidade, assim, as grandes instituições, as grandes redes de ensino, elas normalmente não são tão afetadas. Eles buscaram realmente aquelas pequenas instituições que tinham esses cabides de estudantes, né? Existem muitas pessoas que passaram pelo processo de mudança de status. Hoje, uma das frentes que o governo tem atacado é essa possibilidade da mudança de status facilitada. Eles querem terminar com isso. Muita gente que entrava com outra categoria, principalmente como turista, né? E depois chegavam lá e se declaravam com vontade de estudar e faziam a mudança, permaneciam no país por até 4 anos, né? O que a gente chama de duration of status. Enquanto durar o status, a pessoa podia ficar ali estendendo a permanência. Eles querem acabar com isso, mas respondendo a sua pergunta, as escolas que têm parcerias aqui, elas continuam funcionando de forma muito transparente, né? Normalmente são grandes escolas, igual aqui no estado eu sei que algumas escolas têm parceria com a Texas Tech, com a Universidade de Cambridge, são escolas muito renomadas e que não teve impacto para os solicitantes de vistos para high school ou para intercâmbio. João, e que história é essa de que tem que ter perfil aberto na rede social? Para quem se candidata a alguma coisa aí? Sim, obrigatoriamente, a partir do meio do ano agora, né? Todos os solicitantes de visto de estudos e intercâmbio, só deixando claro as categorias F, J e M. Não é turista? Não necessariamente o visto de turismo, tá? Mas esses solicitantes, eles precisam ter, durante toda a análise, todos os perfis de redes sociais deles abertos, porque agora um dos procedimentos de segurança é que o oficial, ele entre nas redes sociais desse solicitante e verifique. Então, assim, todos os solicitantes que estão passando por entrevista para essas categorias de visto, eles são avisados que o oficial, ele vai verificar suas redes sociais e ele pode, inclusive, fazer perguntas, requerer novas entrevistas, e isso tem acontecido. Então, eles verificam a rede social, demora aí normalmente 4 ou 5 dias úteis, mas a gente tem falado que, como essa vigilância aumentou, como é do interesse do governo americano olhar para as redes sociais, a gente tem indicado que, inclusive, vistos de
turismo, de negócios, de trabalho, deixem as redes sociais abertas, porque já há muitos anos eles fazem essa verificação. Agora passou a ser um procedimento obrigatório para determinadas categorias. Tem pergunta, João, chegando do Ronaldo, né, Paty? Exatamente, Fernanda. Ronaldo está perguntando, quem já tem visto, muda alguma coisa? Porque ele pretende viajar para os Estados Unidos esse ano ainda. Vamos lá. Para quem está com visto válido, não tem uma mudança significativa para os brasileiros, então o solicitante pode viajar tranquilamente, verifique se seu visto está válido, verifique se seu passaporte está válido, verifique, isso é muito importante porque muitas pessoas agora chegam na última hora e quando vão olharam a data errada e não dá mais para renovar com tanta velocidade, está tendo muita solicitação, então tomem cuidado com isso, então esse é o principal ponto, né? Agora, para quem for renovar o visto, então quem tiver necessidade de renovar, aí sim mudou. Você vai precisar verificar se ele está vencido até no máximo 12 meses, se você tinha 18 anos ou mais na solicitação, se o seu visto ele não tinha nenhum tipo de restrição também, então ele tinha que ter a validade ali de no mínimo 10 anos, né? E existem algumas outras nuances, mas essas são as principais. E como eu falei, ele não pode ter sido perdido, não pode ter sido roubado, não pode ter sido cancelado e principalmente não pode ter nenhuma rasura. Entendido. Mais uma, Paty? Tem mais um. Renan está dizendo, mas essa verificação das redes sociais já não acontecia porque ele pegou o visto dele em 2023 e também foi orientado a deixar as redes abertas. Sim, essas verificações elas acontecem já há muitos anos. Oficialmente no DS 160, que é o principal formulário, já está presente ali a necessidade, a exigência de você colocar suas redes sociais desde 2019, mas passou a ser um procedimento obrigatório para todas as solicitações de vistos de estudante, categoria F e M, e intercâmbio, que é a categoria J. Mais uma. Tem mais uma, o Gerson está aqui. Quem tem dupla cidadania, no caso dele brasileira e portuguesa, muda alguma coisa para entrar com passaporte europeu nos Estados Unidos? Não, na realidade, quem tem cidadania europeia precisa fazer a solicitação do ESTA, né? Porque eles participam de um programa de isenção de visto, né? Então, cidadãos desses países precisam fazer a solicitação do ESTA. A única mudança que vai acontecer é que o ESTA, ele, até o final do ano, provavelmente vai ter um aumento no valor, ainda não está determinado exatamente qual. É um processo rápido, normalmente até 72 horas ele é completo, mas é um processo também muito importante, porque ele é feito não pelo consulado americano, e sim pela polícia de fronteira. Então, eles fazem uma verificação de segurança, assim como nas redes sociais, em arquivos oficiais do governo, para fazer a verificação se a pessoa é elegível de fato para fazer a viagem. João, qual o tempo de espera hoje para o agendamento? Depende do consulado, né? Hoje, São Paulo, Rio e Brasília. São 5 consulados, na verdade, né? Os mais próximos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, depois Brasília, que é a embaixada, Porto Alegre e Recife, que aí já fica bem longe, né? Mas assim, depois dessas mudanças, né? Como teve uma demanda muito grande, todos os consulados hoje estão com vagas mais para o final de outubro, com exceção de São Paulo, que é onde tem a maior demanda, que só apresenta vagas para 2026. Porém, assim, a gente espera que novas vagas sejam abertas, mas a gente tem falado que quem pretende viajar para os Estados Unidos, quem tem uma viagem até mesmo para o ano que vem, pessoas que querem ir à Copa do Mundo, por exemplo, que bem lembrado, antecipem o quanto antes, porque férias de janeiro, então? Se fizer agora, dá tempo. Se fizer agora, dá tempo. Assim, o visto hoje, o tempo de processamento, ele é oficialmente de até 10 dias úteis, mais um tempo ali para chegar dos correios na sua casa, a gente tem falado por volta de 15 dias úteis. Então, comparecendo à entrevista, por volta de 15 dias o visto está na sua casa. Mas, assim, precisa se programar, porque vai precisar provavelmente ir com criança, com avós no consulado. Então, assim, são muitas mudanças que impactam bastante o processo de visto. João, e a gente sabe, assim, que talvez de experiência, né, de que é uma roleta russa, você não sabe. Você pode estar com todos os seus papéis lá na hora e o entrevistador está de mau humor, olha para tua cara e fala, não, negado, né? Sim. Realmente. Desculpa. Não, e qual é com a tua experiência, assim, o que não pode faltar, em hipótese alguma, na fila lá da entrevista? O que você tem que ter em mãos? O mais importante, na minha opinião, Fernanda, é o preparo. É saber o porquê que você está fazendo essa solicitação. Eu sempre falo, assim, que você precisa apresentar um bom motivo de viagem, você precisa apresentar como que você vai pagar, como você vai custear essa viagem e, principalmente, aquilo que a gente chama de vínculo, né, que é o que te traz de volta. Se você tiver isso bem claro na sua cabeça, faz total diferença. Em termos de documentação, é obrigatório a pessoa ter o passaporte brasileiro com validade mínima de 6 meses,
E necessariamente também o formulário, né, a confirmação do DS-160, que foi submetido ao consulado, e o agendamento. Esses são os documentos obrigatórios. Fora isso, crianças menores de 7 anos agora precisam levar uma foto, né, elas vão precisar comparecer, mas no CASB eles não fazem a foto de crianças de menos de 7 anos. E existem outros documentos aí para comprovação desses vínculos, né? A gente fala muito de documentos financeiros, como o imposto de renda, contra-cheque, extratos bancários, provando uma reserva interessante para fazer a viagem. A gente fala também de comprovações da ocupação, como, por exemplo, a CLT, contrato social para quem é empresário, contratos para quem é profissional liberal, né, um contrato ali que comprove. Estudantes, então, comprovação de matrícula também é muito interessante. Existem também documentos civis, né, que comprovem a sua situação matrimonial, certidão de casamento, certidão de nascimento de filhos. Documentos de bens também, né, a escritura de imóvel, documentos de automóveis, mas assim, todos esses documentos, eles vão ser compostos no seu perfil de acordo com o que você consegue apresentar para o consulado. Eles não são obrigatórios, então isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam que, se eu não tiver um desses documentos, se eu não tiver, por exemplo, clássico, né, eu não tenho imposto de renda, eu não consigo fazer a solicitação do visto? Consegue, desde que você consiga comprovar aí, como eu falei, motivo da viagem, como que você vai pagar por essa viagem e o que você tem no Brasil que te traz de volta. Última participação é da Maria Cláudia. Maria Cláudia. E aí, CBN, bom dia, Maria Cláudia aqui. Uma vez solicitado a renovação do visto, eu já tenho que estar com a minha rede social aberta de imediato ou para a entrevista, a partir do momento que eu vou para a entrevista, que já está marcada, inclusive. Minha pergunta se faz porque a gente fica muito preocupado com essa questão de rede social aberta, né? Obrigada, bom dia. Bom dia, Ana Cláudia. Ótima pergunta, tá? Olha, hoje a gente tem indicado que a partir do momento que o seu processo for submetido, é interessante você deixar a rede social aberta, tá? Eles podem fazer verificações antecipadas e o mais importante é para que você não esqueça também, né? Às vezes a gente vai para a entrevista, se eles precisarem fazer alguma verificação, essa rede social pode estar fechada e pode trazer ali, botar uma pulga atrás da orelha do oficial consular. Mas é importante lembrar, né, que para vistos de turismo e negócios não há uma obrigatoriedade. Inclusive, para estudante, exatamente, porque assim, no visto de turismo e negócios, a gente indica, né, que fica aberto até para facilitar a verificação dos oficiais consulares, se eles quiserem. Mas eles não necessariamente precisam fazer esse procedimento. Já para estudos e intercâmbio, eles com certeza farão a avaliação das redes sociais. João, muito obrigada, viu, por se tirar vocês. Dúvidas aqui ao vivo, sempre prestando serviço pra gente. Obrigada, hein? Obrigado a vocês, tenham um ótimo dia.